Aline chegando hoje, decisões que impactam vida, carreiras e histórias de vida, né, Aline? Hoje nossa Oi, live Marli. vai impactar muitas vidas, né? Tomara, né? Minha singela história. Sim, sim, com certeza, né, Aline? Eu acho que decisões Sim. como essa não foram fáceis, mas você Não, precisou, né, de tempo, de compartilhar com outras pessoas, de fazer todo o replanejamento, né, da vida, com da carreira, certeza. de tudo isso, né? E que bacana a gente poder compartilhar realmente com as pessoas, né, Aline? Porque ainda nós vemos, né, no nosso meio, no seu, certamente, nas mídias, né, que Sim. será que o coaching funciona? Será que dá resultado? Será que impacta realmente? Será que transforma? Então, Será até eu que coloquei como desafio lá no LinkedIn agora há pouco. Se você ainda duvida que o coaching transforma a vida, então esteja conosco. é verdade? Eu sou prova viva de que o coaching transforma vidas. Com É, certeza. isso é verdade, né? E eu acho que é importante, né, Aline, antes da gente entrar até no tema, mas até você colocar, né, quais são os requisitos que fizeram, então, essa transformação, né? Porque uma das coisas que você sempre falou foi a questão da maturidade, o estar pronto para a jornada, né? Exatamente. É O que você que você... saber, você sentir que é o seu momento, que é o momento em que você realmente está disposta a abrir suas caixinhas, né? Porque todo Isso. mundo tem caixinha guardada. A gente Caixa às vezes preta. nem sabe. Às vezes a gente nem sabe que tem caixa guardada. E quando você se percebe que está pronta, está com curiosidade, essa inquietação de descobrir o que tem dentro da caixinha, aí esse é o momento. Se você não está preparada para enfrentar o que você vai descobrir ali, ainda não é a maturidade que você precisa para startar um processo. E acho que é bacana, né, Aline? Eu tive um coach que era piloto, né, de avião, e ele dizia assim: eu estou pronto para abrir minha caixa preta. É, Usando a analogia literalmente. da profissão dele, foi bem bacana, porque Sim, ele fez exatamente esse link. E outro cliente que eu tive, ele disse assim: o meu carro precisa de manutenção, então eu preciso parar numa oficina. Só que essa oficina é da mente, é do coração, é do sentimento, exato, para que eu possa exatamente. ter esse olhar. Eu E costumo falar que eu tinha um ritmo tão acelerado, algo tão que a vida estava indo, estava me levando, que para mim assim foi a pausa. Eu precisei me pausar, para, respira, concentra na respiração e escuta o que tem dentro de você. Então, eu acho que esse foi o momento. e aí, Aline, também acho que vale também nós compartilharmos, né? Porque nós já fizemos algumas jornadas Já. juntas, né? E a consideração que eu tenho por você é imensa, né? De É coração, recíproca. gratidão por você ter aceito o convite, por estar aqui. Mas a questão importante que eu acho que vale a pena eu também ressaltar quando você fala dessa questão da maturidade, que eu recebi também várias pessoas que vieram fazer um processo de coaching porque a mãe queria que ele fizesse. Não adianta. A mãe queria que ela fosse líder e ela tinha um perfil paciente e ela jamais seria uma líder. Porque primeiro que ela não queria, depois ela não tinha o perfil, depois ela não tinha essa vontade de atuar como líder. Então, assim, a mãe queria que ela fosse aquilo que ela não queria ser. Depois eu recebi um outro cliente que ele chegou e disse assim: como eu posso te ajudar? Que é a pergunta que eu faço para todos os que vêm até mim. E ele Sim, disse: eu estou aqui porque se eu não falar com você e não fizer esse negócio, a minha mulher vai pedir a separação. Então, não veja adianta. como que as pessoas precisam compreender o que é o Um processo, né? processo de coaching. E assim, não só compreender o que é, porque alguns já conhecem, né, a teoria do que é. Mas, como eu volto a frisar, tem que estar aberto, tem que querer, porque o coaching, não, você conduz, você como profissional, você conduz. Mas, se eu não estiver preparada, disposta e determinada a me conhecer, eu não vou descobrir nada. Então, assim, o processo de coaching não é para as outras pessoas, não é porque as outras pessoas querem, é porque eu realmente quero, porque eu preciso conhecer algo dentro de mim que, sim, consequentemente, eu vou impactar as outras pessoas. É. E aí também eu tive uma experiência que também acho que vale a pena compartilhar.
até que as pessoas vão chegando, né? Quem já chegou, Sim. a Carol chegou. Ah, eu vi muitos conhecidos já. Então que vão nos chegando aqui, trazendo, encaminhando o aviãozinho para que novos estejam aqui, Sim. porque hoje, com esse frio aqui de Curitiba, né, Aline? Nós queremos aquecer os corações e as mentes para que essa sua história seja, como eu disse, né? Filme de uma cena de um filme, um capítulo de um livro, porque realmente foi a história que merece ser contada, entende? Então, acho que... E assim, quem me conhece sabe que para eu estar aqui, porque eu tenho uma gratidão enorme de tudo que eu vivi, é algo que eu falo que é egoísmo meu, eu manter isso só para mim. Eu tenho uma necessidade em compartilhar, porque eu tive muitos benefícios com essa pausa que eu fiz na minha vida e continuo tendo benefícios. E eu sou uma pessoa que sou muito reservada. Minha vida, ela é bem reservada, eu tento, né, o máximo reservar ela, mas eu descobri nesse caminho todo que eu aprendo muito com as histórias dos outros. Então, assim, eu me tornei uma amante por histórias. E o privilégio de receber um convite seu, né, que foi a condutora da minha jornada, para contar esse pedacinho da minha história, porque é um pedacinho, assim, a gente vai compartilhar hoje uma parte, né, do caminhar. Então, para mim, é um privilégio estar aqui, poder compartilhar, e que eu desejo que, se de alguma forma, um passo que eu tenha dado, uma palavra que eu fale aqui, impacte outras pessoas ou encoraje outras pessoas, para mim, já valeu a pena superar os obstáculos para estar aqui. Com certeza. E aí, Aline, eu acho que também muitas pessoas começam um processo de coaching e eles acham muitas vezes que o coach ele tem que fazer o milagre na outra pessoa. E aí a gente fala assim, mas como assim? É você que decide, é você que tem que saber o que é melhor, porque eu penso com você. Mas aí eu tive uma coach também, de alto nível, que eu posso dizer também, uma big manager, que ela também se sentia pronta, eu enxergava a prontidão nela, mas ela tinha dificuldade de abrir o coração. Uhum. Aí também o processo, ele vai e você não consegue... Não vai ser eficaz. Não consegue. Então chegou um determinado momento que eu disse, ou você vai abrir teu coração, você vai falar o que você precisa, ou o processo não vai seguir. Então, também tem que ter essa maturidade do coach, né, Aline? Que nós estamos falando só do coach, né? Porque o coach também tem que ter essa percepção. E aí não adianta fazer por fazer, estar ali porque existe um contrato. Não. Eu tenho que fazer com que a pessoa enxergue para que nós estejamos, né, na mesma sintonia, no mesmo time, né? Do teu querer. No mesmo fluxo, né? Quanto o meu querer, né? Exatamente. O curioso do coaching é exatamente isso, porque ele é uma metodologia com técnicas, com ferramentas, com todo um script, mas de nada adianta você chegar com o roteiro pronto se a pessoa que está ali na frente não quer saber do roteiro, não quer ler a história, não quer contar a história, não quer se abrir, não quer pôr a emoção naquele roteiro propriamente dito. Não faz sentido. Você faz por fazer, entrega uma ferramenta por entregar. Se a pessoa não se dedicar, se a pessoa não se entregar, não faz sentido. Então, Aline, vamos iniciando, né, o nosso momento tão especial, tão esperado, né? Porque esse convite não aconteceu neste mês, né? Mas foi alguns meses de um outro insight, né? Foi. Então, nosso tema, decisões que impactam vidas, carreiras e histórias de vida. Histórias. Né? Então, Aline, claro, por que nós duas estamos aqui, né? Acho que quem está nos vendo agora e as pessoas que ainda vão nos ver, né? Eu acho que a nossa primeira conexão aconteceu quando nós trabalhávamos numa multinacional, né, francesa, Faurecia. Correto. Eu estava gerente de RH e nós nos conhecemos, mas eu sempre já tive um talento. Eu já via você diferente, né, lá na empresa. E aí o destino, né, o mundo fez com que a gente tivesse outras jornadas, né, no próprio processo, né? Não foi só mais uma, foram algumas já. A mentoria, a parceria, né? Então, acho que foram
foram jornadas bem importantes que vale a pena a gente colocar. Por isso que a gente fala, né, Com Aline? certeza. A importância do networking, a importância da conexão. Porque quando a gente fala tanto de um ou de outro, nós estamos falando que não, é fazer isso de uma forma profunda, não apenas saber o nome onde a pessoa trabalha e por qual razão eu posso precisar dessa pessoa. Mas quando nós falamos de uma conexão, é algo muito maior, muito mais profundo, que conecta as pessoas e faz a razão de nós estarmos aqui, né? Uhum. E aí, Aline, como em todas as lives que eu fiz até hoje, eu sempre procurei pensar, né, qual é a entrega que nós queremos fazer para quem está nos vendo, para quem vai nos ver. Sim. Um abraço aí, mana. Então, qual é a entrega que nós queremos fazer para as pessoas que vão estar dedicando esse tempo conosco, né? Uhum. E as pessoas vão deixar de fazer outras coisas para estar conosco. Então, o que Para nós ouvir. queremos que as pessoas levem, né? Então, a gente sempre quer fazer isso. O que você está levando do encontro de coach? O que você está levando da live? Então, hoje, é compartilhar exatamente essa experiência de uma transição de vida, né? Sim. Você ficou naquele caminho. Eu me torno gerente ou eu vivo a maternidade? Quantas pessoas que talvez vivam esse dilema ainda hoje, né? E, consequentemente, contando essa história para você, para que está nos vendo, né? É mostrar como que impacta, né? As outras áreas da vida, né? Com certeza. Conjugal, a questão financeira. Tudo. A questão, a própria maternidade, né? A área da vida filhos, ou emocional, né, Aline? Então, eu acho que são Tudo. Quando a gente fala as áreas da vida, nós estamos falando de 9 áreas da vida. E não tem como a gente não fazer esse olhar. Então, assim, de coração, nós queremos que realmente as pessoas se sintam tocadas, que se inspirem Um pouquinho. Pelo menos, né? Uma palavra, uma frase. Se as pessoas levarem, a gente já fica feliz. Ó, minha filhada. Com certeza. Tá entrando. Obrigada, Rô. Quem é a Aline, então, né? Porque quem é a Marli, né? As pessoas já estão... Talvez alguns já estão cansados de me ver nas lives. Mas quem é a Aline? A Aline, então, é um ser, como diz o Zé Roberto, né? Um ser de luz, né? Obrigada, Marli. Um ser de luz, formada em administração pela PUC, né? Com especialização na engenharia da logística também, né? Pelo Positivo. Foi toda uma carreira, né, Aline, construída na área de logística, né? No ramo automotivo, que é o ramo mais assim, da pegada, do dinamismo, da pancada mesmo, que a gente fala, né? Quem sobrevive no intenso. Enfrenta qualquer outro ramo. Exato. E lá você começou como estagiária também, né, Aline? Comecei como estagiária. Eu construí a minha carreira, eu construí lá. Então, assim, foram 11 anos, começando como estagiária e passando por N etapas planejadas e algumas surpresas no caminho, com certeza, né? Mas foi uma carreira construída lá e bem focada na área da logística. E quando nós falamos de logística, né, Aline? Então, é importante colocar que você também, nos finalmente, você chegou a assumir uma gestão, né? Da área de Sim, exatamente. Saiu de uma área... operacional, né? De uma planta, de uma unidade, né? X, para você estar atuando, então, na área corporativa, na qual você tinha como demanda atender as outras fábricas, mas sempre com a questão, com o serviço da logística, né? Para todo o processo, né? Exatamente isso. Eu iniciei como estagiária, passei por praticamente todas as etapas da área operacional, então, planejamento de materiais, planejamento e controle de produção. Só não cheguei a ser supervisora do chão de fábrica, mas muito envolvida com o chão de fábrica. Fui Senior Improvement, que é responsável por todas as melhorias, né, na área operacional da logística. E fui seguindo um plano de carreira, que era algo que eu tinha já traçado, era algo que eu tinha desenhado. Consegui exercer as funções que eu havia planejado. E, por fim, eu cheguei aonde eu realmente havia planejado naquele período, que estava como supervisora de logística na área de desenvolvimento de novos projetos, que atendia, como você falou, o corporativo, então era América do Sul.
Eu tive projetos com a planta do Uruguai, da Argentina, Porto Real, Quatro Barras, São José dos Pinhais, então foi assim uma experiência completamente diferente. Que legal, que bacana, né, Aline? Então, para ver que quando a gente quer, a gente chega lá. Mas se a gente não Chega. vislumbrar essa jornada, esse caminho, a gente pode ficar, né, onde começou também, né? Esse é um ponto para ser... Aonde estiver confortável. Exatamente. E aí, claro, né, Aline, eu acredito assim que como o teu processo foi, já me perguntaram assim, Marli, você teve mais de 100 pessoas que você fez o processo de coaching. Qual foi a sua coach top? Eu sempre falo, foi a Aline. Por quê? Porque a tua entrega, as surpresas, né? Precisam estar aqui também. Mas você sempre fazia além do que era pedido, trabalhado. Então, você também me impactou nesse processo. E, claro, eu acho que essa sua jornada ela foi tão profunda que também te levou a fazer uma formação de coaching, né? Sim, exatamente. Foi uma paixão que eu tive durante o meu processo, porque, como você falou, existe a maturidade. A gente já havia se falado em outros momentos sobre um processo e eu nunca me senti atraída, né, até então, a realmente ir em busca. E essa minha inquietação começa quando a gente, como casal, decide aumentar a família, né? Então, tava os nossos planos também. E aí, quando a gente começa a querer aumentar a família, vem a minha primeira aprovação, vamos dizer assim. Porque o Matheus, que é o nosso filho mais velho, ele completa 5 anos esse ano, ele levou 2 anos para vir. Então, assim, foi um... Quem já passou por isso sabe que é uma dor em silêncio, é um sofrimento em silêncio, porque você não sabe, é Deus quem providencia, então a gente só pedia. E aí, nesse momento, começou a minha inquietação, porque era algo que eu queria tanto, que eu planejava tanto e então, ainda não era o momento. Quando veio o Matheus, nossa grata surpresa, minha luz, meu divisor de águas, foi quando a minha inquietação aumentou. Nasceu, é meu e não dou para mais ninguém, vai ficar agarrada com ele porque é meu. E aí acabou a licença maternidade, volta a trabalhar e aí bate aquele conflito interno. Algo que eu tanto quero, que era a minha carreira, que foi planejada, foi desenhada e foi batalhada, com algo que eu tanto queria para minha vida, que era ser mãe. Tentei conciliar os dois. Meu esposo, nós somos muito, muito, muito companheiros, então isso é fundamental, né? Para todas as decisões. Sim. E aí começou a chegar um momento em que, como o trabalho no ramo automotivo é muito intenso, eu deixava o Matheus 12, 13 horas com os avós, porque eu estava trabalhando, então eu deixava ele às vezes dormindo de manhã e pegava ele dormindo depois da escola, sabe, na hora que eu chegava do trabalho. Então começou a me doer mais, a sofrer mais isso. Começou a vir as dúvidas, as incertezas, até onde vale a pena, até onde eu quero. E aí, quando eu me vi, são as obras do destino, né? Porque assim, eu estava onde eu realmente queria. Então, eu havia planejado naquele período, naquele tempo, chegar naquela posição. Eu estava em plena ascensão de carreira. Meu nome era reconhecido pelo meu trabalho, pela pessoa, pelo caráter. Então, desde a moça que fazia a limpeza das nossas mesas até vice-presidente me chamava pelo nome. Porque isso foi algo que eu aprendi na minha história, da minha família, com o meu pai, que o maior respeito que a gente tem com as pessoas é saber quem é a pessoa. Então, saber o nome dela, chamá-la pelo nome, saber sobre a família, você se dedicar a conhecer a pessoa. Então, aquilo para mim era uma recompensa, as pessoas saberem quem eu era pelo meu nome em todos os cantos, né, da empresa em que eu trabalhei. Saber além do nome no crachá, né, Aline? Além do nome no crachá, né? Saber algo. Exatamente. E aí eu comecei a sofrer com essa inquietação, eu comecei a não estar mais feliz, mesmo alcançando tudo aquilo que eu havia planejado profissionalmente. Eu havia planos maiores ainda, né? E aí quando eu me percebi que eu estava nesse momento
em plena ascensão de carreira, mas sofrendo porque eu não estava sendo mãe, foi quando eu comecei a me fazer as perguntas, comecei a me questionar. Eu me lembro, dezembro de 2017, eu bati o Marli, arruma um horário para mim que eu tô indo. Eu não sei o que que é, mas eu tô indo. Você me recebeu e eu lembro nitidamente que eu cheguei lá acreditando que vou só trocar de emprego e tá tudo resolvido. Porque a minha questão era, se eu me tornar gerente, eu vou trabalhar muito mais. E eu já trabalhava 12, 13 horas por dia. O telefone tocava, às vezes mandava e-mail de noite, às vezes no sábado tinha que fazer alguma coisa, final de semana, feriado, enfim. Uhum. Aí pensei, gerente, eu vou trabalhar mais ainda. Será que eu quero? Aí eu poderia assumir a gestão de toda e novos projetos da logística. Aí pensei, é uma oportunidade legal, mas eu teria que viajar à América do Sul. Como que eu ia ficar fora, longe do meu filho? Não passava pela minha cabeça isso. Já estava e ficaria mais ainda, né? Então, aí eu lembro que eu fui até você em dezembro. Eu tinha uma relação muito, muito bacana com o meu superior. A gente trabalhou por longos 7 anos sempre juntos, diretos, de forma muito transparente e muito parceira. Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi muito positiva, porque me ajudou também, como profissional, a entender o meu momento. E aí, eu fui procurar você, eu lembro que eu tinha certeza que eu só ia trocar de emprego e tudo resolvido. Era dezembro, você ia fazer o seu recesso. Né, Aline? Nós fazer só um parentezinho. Claro. E quando a gente pensa assim, como muitas vezes, isso na minha história do meu trabalho, mas você vem afirmando isso, que muitas vezes as pessoas têm uma dor, têm uma necessidade, ela tem demandas, e muitas vezes o primeiro olhar que você teve foi simplista. Cada emprego tá tudo certo. Beleza, tava resolvido. E aí veja quantas coisas, né, que você vai estar discorrendo aqui logo mais, que acabou impactando e você precisou olhar para que toda essa transição, todas essas decisões acontecessem e hoje você estivesse aqui para contar a história. Exatamente. Então, eu lembro que eu fui dar recesso, você falou, vou pegar uns dias de férias, e aí quando voltar a gente inicia o processo propriamente dito. Beleza. E aí eu lembro que, como por ser dezembro, eu não costumava pegar férias final de ano, porque é um hábito que eu não gostava. Eu lembro que o meu gerente, na época, ele sentiu que estava alguma coisa acontecendo e ele me obrigou a tirar férias. Ele falou, você vai sair de férias, vai descansar, vai esfriar a cabeça, quando você voltar a gente conversa. Ok. Saí de férias, tal, tranquila. A gente não tinha iniciado o processo, então eu não sabia muito bem o que ia acontecer ou o que estava acontecendo. Mas ali eu já senti que eu não queria mais voltar. Então, as férias vieram obrigatórias. As férias vieram obrigatoriamente. Aí comecei a pensar, as minhas amigas são demais. Aí eu me sinto iluminada de verdade. Olha meus comentários, suas lindas. Tá vendo que isso não é por acaso que você está aqui para impactar as vidas, né? É verdade. Aí eu lembro que eu voltei e já estava diferente. Então, aí a gente iniciou o processo. Tem um amigo meu que é do trabalho, que eu acho que está aqui. A gente já era amigo pessoal há muito tempo. E aí ele começou a notar algumas coisas diferentes em mim e ele percebeu que também não estava muito certo. Foi quando a gente estreitou uma relação, uma amizade, que também foi fundamental para o meu caminhar. E aí a gente iniciou o processo. Quando eu e a Marli, nós iniciamos o processo, nossa, Marli, eu lembro de cada uma dos nossos encontros. Olha só que eu cheguei certa, decidida, que eu ia responder plano de ação, por mais que eu não goste. Vou responder plano de ação, vou fazer uma atividade ou outra, a Marli vai me dizer a agência de RH que eu tenho que procurar, qual vai ser o meu perfil, e beleza, tá resolvido. Em 3 meses estou indo com um emprego novo. Não. Sonho meu! Pode ser que alguém faça isso, mas com a Marli não tem isso. Não! É pra chorar, quando a gente pra doer. Quando a gente começou, que eu percebi que o meu problema não era o meu emprego, que o meu problema era eu comigo mesma,
Aí foi quando eu tive a certeza de que eu realmente precisava me tornar minha amiga. Porque como eu sempre fui muito de vou indo, vou fazendo, tá dando recompensa, continuo fazendo e vamos fazendo, planeja, mas mais faz do que planeja. Eu percebi que ali muita coisa da minha vida tinha passado e eu achava que estava resolvida e não estava. E essas coisas que não estavam resolvidas não me permitiam me conhecer de verdade. Exatamente. Sempre era um Em... bloqueio, né, Aline? Era uma Sim. crença limitante, era algo que se você tava com a chave do cadeado da tua caixinha, mas se você não decidisse abrir, você estaria com isso preso ainda dentro de você, né? E de certa forma é uma coisa que eu sabia que as caixinhas estavam ali, eu sabia que essa história estava ali, mas eu fazia de conta para mim mesma que elas estavam resolvidas. Então, para quem está assistindo, né, entender um pouco, faz muito parte da minha história, a história da minha família, né? Então, eu perdi meu pai muito cedo, a relação com os meus avós foi difícil, a vida acabou conduzindo a começar a trabalhar cedo, a estudar, a ter que se virar. E eu acreditava que essa era a minha força. Então, vamos seguir, o passado fica para trás e vamos para frente que vai se resolver sozinho. E não foi assim. Então, quando a gente começou o processo de coaching, que eu realmente me dediquei, que eu realmente falei assim, beleza, então agora eu entendi que o problema sou eu, ninguém pode me corrigir, ninguém pode resolver por mim. Então, vamos lá, né? Arregaço a manga para fazer tantas coisas, por que que não vou fazer por mim? E claro, tudo isso veio de quem? Do meu filho. Então, o Matheus nasceu, o Matheus sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi muito meu companheiro. E aí, quando eu comecei a olhar para mim, a olhar para minha família, a ver o que estava acontecendo dentro da minha casa e aonde eu não estava ali, eu estava longe. Exato. E tem 2 momentos assim que me marcaram muito, que foram realmente vamos dizer assim, meu pontapé para tomada de decisão, que foram 2 momentos do Matheus. O primeiro, a professora chamou na escolinha para fazer reunião pedagógica normal, e a professora falava para mim, ela repetiu 3 vezes durante a reunião que o Matheus chamava muito a vovó. Então ele Olha, chamava a vovó. Por quê? Quem era a referência dele? Com quem que ele estava de manhã, quem fazia o almoço, quem levava para a escola, quem buscava na escola, quem... A vovó. Porque a ou mamãe seja, estava né, trabalhando. terceirizando a criação, a educação Do do que eu filho, sempre sonhei. né? Do que E eu é o sempre que você sonhei. queria, né? E aí, o outro momento, a vovó nesse caso era minha sogra, porque ele ficava com ela. Aí, em outro momento, teve um dia que minha mãe pediu para ficar com ele, aí ela ficou com ele e ele perguntou para ela, Matheus não tinha 2 anos. Ele perguntou para ela assim, vovó, será que hoje a minha mãe vai me ver acordado? Com 2 anos. Então, assim, ele foi quem me abriu os olhos, sabe? Então, assim, o Matheus, com o jeitinho dele, me mostrou que eu precisava olhar mais para mim, olhar mais para ele, olhar mais para minha família, para o meu esposo. E E aí que nós aí, falamos, né, Aline? Aí, pegando a deixa, né, para aí que a gente vê como que Deus age através, né, das pessoas. E esse presente que ele te deu, né, que foi ele, foi exatamente como te frear, como te segurar, né? Porque as pessoas te falavam, você enxergava, mas talvez faltava algo maior, mais forte, que realmente te transformasse, que te tocasse, para que você se mantivesse firme na jornada, na caminhada, né? E olha só, tão pequenininho, mas já com questões tão impactantes, né? Eu acho que a Aline saiu aqui. Aconteceu alguma. Vamos compartilhar o acesso novamente, porque a internet pode acontecer essas coisas aí. Então, você que está conosco, pode perguntar, fazer perguntas também, né? Como as pessoas dizem, né? A gente quando faz a diferença na vida de alguém, a gente
faz essa vida se transformar e ser muito mais do que a gente consegue enxergar. Então, essa transformação não foi apenas da Aline, mas acabou sendo da família dela, né? Dos pais e do esposo também. Então, essa é a jornada que a gente fala do processo de coaching. Não é só você que será transformado, mudado, mas as pessoas que estão perto de você, Aline. Ai, que O bom que Instagram... você voltou, porque eu fiquei fazendo um gancho aqui. Eu sei. Que... Até o Instagram se emocionou com a minha história e me derrubou. Exatamente, Aline. Mas então, você estava falando, né, dos dois grandes momentos que o teu filho tão pequenininho, mas já com um impacto tão importante. Tão importante. Que te deu toda essa força, essa energia para você seguir, né? E aí, nessa caminhada do nosso processo, eu lembro que foram 7 meses, porque foram 7 meses que eu e meu esposo, a gente replanejou a nossa vida. Então, assim... Perguntar como é que foi todo esse processo, né? Da carreira, da vida, da maternidade, né? Então, foram alguns planos, né? Sim, o Matheus foi vamos dizer assim, o que começou com tudo, né? Ele chegou metendo o pé na porta e falou, para tudo que não tá certo. E aí a gente começou a se replanejar. Então, conforme eu me conhecia mais e me valorizava mais durante o processo, eu me tornava mais amiga de mim mesma. Então, eu comecei a encontrar muita coisa na minha história que eu acreditava que estava resolvida e não estava. Eu criei muita coragem para poder ir atrás disso. E por obra do destino, por obra do universo, eu consegui resgatar muita coisa a tempo. Então, eu tinha uma relação muito conturbada com os meus avós paternos, né? Depois da perda do meu pai. E após 17 anos, pensando no Matheus, que era o primeiro bisneto do meu avô, eu decidi levar o Matheus para o meu avô conhecer. E fazia 17 anos que eu não via ele. E esse momento foi muito importante para mim, porque ele ressignificou muito a minha história em relação ao meu pai, aos meus avós. Foi quando eu virei a chave de muita coisa na minha vida. Eu me lembro perfeitamente do dia em que eu fui lá. Eu com o Matheus no colo, pequenininho. Eu cheguei nervosa, mas querendo mostrar o Matheus, porque era meu tesouro, né? Hoje eu falo que eu entendo porque que minha mãe a vida inteira me chamou de meu tesourinho. Hoje eu entendo porque eu tenho os meus 2 tesourinhos em casa. E eu lembro de mostrar o Matheus, o meu avô, segurar no meu braço, fazer assim, não. Primeiro eu quero olhar pra você. Olha só. Eu lembro daqueles olhinhos dele me olhando, porque assim, ele estava me enxergando. Ele estava me percebendo, ele estava... Talvez eu acreditava que ele precisava me perdoar por algo que para ele não precisava ter perdão. Já estava perdoado. Então isso foi muito importante para eu entender, aceitar e respeitar a minha história. E aí, a partir... Só para a gente ir pegando o gancho, para ver como que muitas vezes as pessoas dizem assim... Eu tenho um problema que inicialmente você achava que era carga horária, o meu problema era profissional. Era profissional. Para você se realizar como mãe no seu casamento, você precisou olhar para o passado, fazer a ressignificação, fazer o que precisava ser feito para que você seguisse a tua vida hoje de uma maneira leve, tranquila e tão feliz, né, Aline? Pode seguir. E assim, uma coisa que eu percebi muito, porque depois disso eu tive outras experiências, né, Marli? Então eu falo que eu me apaixonei realmente pelo coaching e por outras vertentes. Então, por constelação, tem outras coisas que a gente sabe que também trazem a nossa história e complementam, né? Elas se complementam. E eu fui atrás de outras, depois do nosso processo de coaching, eu fui atrás de outras coisas também que me abriram muito mais portas e muitas mais caixinhas também. E eu falo que eu me apaixonei, porque eu comecei a me tornar a minha melhor amiga. Eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender realmente quais são os meus gostos, quais são as minhas prioridades, quais são as minhas intenções. E a gente fala muito que a gente quer, eu quero um mundo melhor para os meus filhos, né? A gente quer um mundo melhor, viver um mundo melhor. E nesse processo eu entendi que eu não posso
tornar um mundo melhor para eles. Mas se eu me conhecer, se eu, né, trabalhar o meu autodesenvolvimento, eu vou me tornar um ser humano melhor. Quando eu me torno um ser humano melhor, eu possibilito e proporciono a eles uma educação melhor. Sabe? Eu possibilito no dia a dia deles, mostrar a eles o quanto é importante a nossa história de vida, o quanto é importante a gente respeitar o que as outras pessoas construíram para que a nossa história fosse construída. Então, de certa forma, eu tento, cada dia com isso, torná-los seres humanos melhores para que eles possam lá na frente, sim, serem motivação, inspiração e até batalharem para que o mundo seja melhor. Então, eu percebi que eu não vou mudar ninguém. Então, eu vou me conhecer para eu me mudar e eu mudo os meus comportamentos com as outras pessoas. As pessoas passam a me perceber diferente. As pessoas passam a me olhar diferente, porque eu começo a me mostrar quem realmente eu sou. Uhum. Então, a Aline é aquela, quem me conheceu, né, no trabalho ou naquele período louco de horas insanas trabalhando. Nossa, a Aline lá é pau pra toda obra, é forte, tá lá trabalhando, trabalhadora. Nossa, é uma casca dura, né? Mas eu falo até, meu marido tira sarro de mim que eu sou uma manteiga derretida, que eu choro vendo desenho animado. Então, assim, era uma Aline que talvez as pessoas não conheciam. Eu não me permitia que as pessoas me conhecessem na minha essência. E no processo de coach foi aí que eu percebi o quanto para mim isso era valioso. O quanto fazia diferença no meu casamento, na criação do meu filho, na minha relação com a minha mãe, com a minha irmã. Eu me lembro até hoje de eu contar para minha mãe que eu estava fazendo um processo de coaching, ela virar para mim e falar assim: filha, eu não sei o que é o tal do coaching, mas que você voltou a ser minha filha, você voltou. Você está muito mais perto de mim. Que revelação, hein? Veja só, como que é perceptível, né, Aline? O comportamento, mas é aquilo Sim. que nós falamos, né? O abrir-se para esse novo, experimentar o viver o novo, que faz toda essa mudança e essa diferença. Porque Sim. não adianta nada, né? Você ter as formações e ter as ferramentas, mas se você não experimentasse tirar essa Aline, essa visão da Aline profissional que faz, Uhum. porque a gente fala, né? O Goleman fala, e quantos outros autores falam, né? Que nós somos razão e emoção. Então, Sim. muitas vezes nos era exigido demais a razão e nós queríamos agir pela razão, mas olha quanto sofrimento, né, que tinha, o quanto escondido, desgaste que você não estava sendo o outro lado, ou quem você gostaria ou poderia ser, sim, né? E é engraçado, hoje eu percebo isso, né, por tanta coisa que eu já passei, já me conheci e busco da minha história, eu percebo o quanto a questão da minha maternidade veio da minha mãe. Então, assim, a minha mãe, ela é, sem dúvidas, o meu porto seguro. Ela é meu exemplo, meu orgulho, meu porto seguro. Se eu for 1/3 do que ela foi pra mim e pra minha irmã, nossa, eu vou ser, assim, a mãe mais feliz do mundo. E como a história se repete quando a gente quer que ela se repita. Então, durante esse processo, então, eu tive essa reaproximação com a minha mãe. A gente nunca ficou distante, muito pelo contrário. A gente sempre foi muito, muito próxima. Mas era uma coisa diferente, porque talvez, como eu estava muito envolvida no trabalho, era uma coisa mais superficial. Então não era aquela entrega, aquela coisa de alma, de coração, todos os dias, como é hoje. Hoje é todo dia a gente se fala. Então mudou, isso mudou. A minha relação dentro de casa mudou, a minha relação com os meus amigos mudou, a minha vida social mudou, porque eu aprendi que eu não sou obrigada a fazer algumas coisas se não é por mim. Então a gente respeita, com certeza, a gente faz pelos outros, a gente respeita o próximo, mas eu não vou deixar de fazer algo por mim, sabe, para fazer pelos outros. Porque eu aprendi que se eu não tô feliz, ninguém ao meu redor vai estar feliz. Então não vai ser o outro que vai entrar na minha casa para fazer minha família feliz. Então eu aprendi não é me colocar num pedestal, não é nesse quesito. Eu entendi a dar valor à minha prioridade. Então a minha prioridade é minha família, os amigos que eu já tenho, né, a minha condução na minha transição de carreira. Então eu aprendi a ter esse olhar diferente. Uhum.
Não mais aquilo que a sociedade pedia, sabe? Sabe, legal. E Aline, quando a gente falou, nós iniciamos a questão do planejamento, né? Que nós Isso. falamos que você teve várias vertentes de planejamento. Então, assim, o que você poderia falar que foram Fala. decisões, foram, assim, os teus pilares, os teus nortes que fizeram com que esse teu planejamento tivesse esse segmento? Antes de tomar a decisão mesmo, falar a decisão, foram mais ou menos em torno de 7 meses que eu e meu esposo, a gente replanejou a nossa vida. Então, a gente sentou e colocou no papel, literalmente colocou no papel. O que dá para fazer, como dá para fazer, vai sair do emprego, não vai pedir transferência, vai... Todas, a gente fez um mapa de possibilidades pensando o que poderia acontecer. E aí foi quando eu, novamente, numas férias obrigatórias, porque daí eu comecei a levar esse assunto, né, para dentro nas minhas reuniões de carreira. E aí, mais umas férias obrigatórias, eu tive a certeza de que o que eu precisava naquele momento era estar na minha casa com a minha família e com o meu filho. Então, eu precisava viver a minha maternidade, porque eu não estava vivendo. Eu estava vivendo como... Eu respeito e honro muitas das minhas amigas, porque muitas delas fazem isso, e algumas até sozinhas. Têm a carreira, se dedicam, trabalham e no turno dobrado estão em casa com os filhos, cuidando da educação, cuidando da alimentação, sentando no chão para brincar. Então eu sei o quanto isso é difícil e eu falo o quanto eu fui privilegiada de poder fazer essa pausa. Então, a gente planejou tudo. A gente planejou financeiro, o que precisava reduzir. Então, a gente descobriu quanto a gente poderia reduzir das nossas despesas. A gente criou um orçamento para isso. Então, assim, para que você possa fazer isso, precisa que a nossa vida financeira caiba no valor X. Então, a gente começou a trabalhar para isso. Então, a gente foi vendo o que era superficial. Eu vivo sem isso? Vivo sem isso. Eu vivo sem fazer a unha toda semana? Vivo sem fazer a unha toda semana, porque eu vou estar em casa. Beleza. Comecei a procurar as coisas que não fariam falta para mim. Na verdade, né, seria um repensar, né? Repensar dos valores, né? Olha, o Klaus entrou ali, o Klaus da Thyssen. Klaus, bem-vindo. A Claudinha! A Cláudia também, olha só. Então, quando a gente tem essa coragem, né, Aline? Porque você abrir mão e sem contar, né? Isso eu também lembro que você também dizia, né? Que as pessoas, quem tá de fora, olhando para você, elas te julgavam. Mas como assim? Como é que você vai deixar a tua carreira para ser uma executiva de casa, da família? Isso. Como é que então, foi? esses 7 meses foram só pessoal. Foi eu e meu esposo, a gente reestruturando, pensando em escola do filho. Na época, a gente só tinha o Matheus. Então, foi 7 meses a gente reestruturando, a gente pensando e fazendo conta. Eu fiquei muito mais próxima a Deus, porque a gente sempre pede um sinal, né? Mas Deus não manda um sinal, Deus manda pessoas que nos trazem os sinais. Então, isso aconteceu muito, eu fiquei muito mais próxima a Deus. Então, mudou minha vida espiritual, mudou minha vida familiar, mudou minha vida financeira, mudou minha vida emocional, porque eu passei a me conhecer mais. Os meus pilares foram todos, assim, sendo modificados. E aí eu tomei a decisão. Nessas férias obrigatórias, eu tomei a decisão. Eu falei, é isso que eu quero. Eu lembro que eu retornei na segunda-feira, 8 horas da manhã eu estava na sala do meu chefe, ele não tinha chego, eu estava esperando ele. Eu liguei meu computador e fui para a sala dele. Ele chegou, ai, que bom, voltou de férias, como que foi? Quero meu desligamento. Oi? Sim, uau! O que aconteceu? E aí eu comecei a explicar, contei, falei tudo que eu estava vivendo, ele já sabia do meu processo, ele acompanhou muitas etapas do meu processo, porque para mim ele é um mentor, eu carrego ele como mentor da minha vida, assim, profissional e pessoal, ele é um dos meus mentores. E aí, desse dia até tudo se resolver, foram mais 9 meses. Nossa! Então, os primeiros 6 meses... Como que é importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim... eu quero fazer um processo de coaching acelerado, porque em 2 meses eu quero decidir a minha vida. Eu quero decidir tudo. Então, você veja, decisões de alto impacto
como requerem preparação, planejamento, alinhamento, né? Como você teve, né? Com a empresa, com família. Sim. Quantas coisas foram necessárias para que você chegasse à tua jornada final, que era fazer o pedido da demissão? Exatamente. E aí, dos primeiros 6 meses, ele me chamava todas as segundas-feiras na sala dele e me perguntava: você mudou de ideia? Porque quem me conheceu lá, acho que nunca passou pela cabeça que a Aline ia sair por conta própria para não ir para uma outra empresa. Ninguém pensou que a Aline ia sair para ficar em casa. Porque não era o meu perfil, não era o que eu vendia para as pessoas, sabe? E não era meu plano naquela época, realmente. As coisas foram acontecendo e minha vida foi mudando. E aí eu lembro que os primeiros 6 meses, todas as segundas-feiras, ele me chamava e me perguntava: você tem certeza? Mudou de ideia? Toda vez ele tentando encontrar uma brecha. Ah, mas e se fizer isso? Se fizer aquilo? Se fizer não sei o que, não sei o que. Eu falei pra ele: eu já estou decidida. Então, a gente levou 7 meses, eu e meu esposo, para eu tomar a decisão, porque eu sabia que a partir do momento que eu tomasse a decisão, eu estava certa do que era isso que eu queria. Nada mais mudaria. Então, foi muito bem pensado e planejado para não acontecer lá na frente um equívoco e eu acabar voltando atrás. E aí, depois desses 6 meses, aí ele falou pra mim, ele me chamou e falou: olha, fazem 6 meses, então agora eu acredito em você. Eu acredito realmente que você quer sair. Eu acredito realmente que é o seu momento. Aí ele me falou o lado dele, profissional, óbvio, né? Como gestor, né? Pense no futuro, quanto tempo isso vai durar, se vai ser para sempre, se planeje. E isso também era uma coisa que eu vinha me preparando, eu vinha me estruturando para isso. Aí, depois de 6 meses, ele falou: então vamos ver como que a gente consegue fazer um acordo, um desligamento, alguma coisa, algo que, né, não impactasse, prejudicasse nenhum dos dois lados, que fosse algo amigável. Porque isso era outra coisa que eu sempre pensei. Eu não queria criar motivos para um desligamento. Eu queria sair com o renome que eu tive, com o respeito que eu criei, porque eu batalhei para ter aquele respeito, e eu queria que as portas estivessem abertas, porque eu planejo... Né, Lili? Como profissional, como sempre você foi. Porque infelizmente, a gente vê pessoas que quando querem sair, elas fazem coisas para que elas sejam sair pelo comportamento. E isso não era a essência do teu valor de vida não. e profissional, né? Então, você sempre agiu com esse profissionalismo e não seria diferente nesse momento, né? E eu não posso ser hipócrita, né, Marli? Foram 11 anos, eu comecei como estagiária, então eu falo que a empresa, ela faz parte da minha história, porque tudo que eu construí, eu estava lá. Então eu me formei, eu trabalhava lá. Eu casei, eu trabalhava lá. Eu fiz pós-graduação, eu trabalhava lá. Comprei minha casa, eu trabalhava lá. Comprei meu carro, eu trabalhava lá. Então, assim, fiz minha primeira viagem internacional, eu trabalhava lá. Tive meu filho, eu trabalhava... Então, a história está interligada. Não poderia ser hipócrita ao ponto de, agora eu vou fazer um monte de coisa errada para eles me mandarem embora e eu vou ficar com o dinheiro. Para mim não fazia sentido. Então, aí depois desses 6 meses, a gente criou um projeto de como seria a minha saída. Tudo entre eu, ele e a minha outra gestora e o RH. Então, assim, ninguém sabia. Meus amigos mais próximos, mais íntimos, alguns estão aqui, eu peço que me perdoem. Mas eles não sabiam porque eu tinha que ser profissional naquele momento. Eu não estava falando só da minha vida pessoal, mas da minha vida profissional, que envolvia eles também. Então a gente estruturou, planejou como que ia acontecer. E até foi engraçado porque o meu último dia foi dia 1º de abril. Dia da mentira. Então, a Aline Mota, na época, a Aline Mota, com quase 11 anos de empresa, anunciando que estava saindo da empresa. Ninguém acreditava, Marli. Acho que a Gi tá até aqui. Eu me lembro da cena. Eu sentei na mesa dela para falar para ela. Pare, dia 1º de abril vai me contar essa mentira. Então ninguém acreditava. E daí vem aquilo que você falou. Nossa, olha que loucura. A Gi ali, ó. Então, o pessoal vinha e falava assim: que loucura, Aline, você tem uma carreira estável, é conhecida, você, né, ganha bem, é bem remunerada, tem benefícios, você vai abrir mão de tudo para ficar em casa. Olha, então, assim, né? Olhando por fora, e não é, quem conhecia o que estava aqui dentro, né, Aline?
Então, e assim, não é julgamento, sabe o que que é? É que eu me mostrava daquele jeito. Então, as pessoas não acreditavam que a Aline, que, né, que quantas vezes vestiu a camisa da empresa, vai fazer isso? Não vai, não, vai para outro lugar. Ela só não tá contando, com certeza ela vai para outro lugar. Aí, os meus amigos mais próximos, eu contei uns 2 dias antes, que estavam envolvidos no meu projeto, né? E teve alguns que eu só podia realmente contar no dia. Então, eu lembro que naquele dia que foi o meu gestor falou, então hoje é teu último dia. Ou tem que ser hoje, ou tem que ser semana que vem. Era dia 1º ou dia 9, ele falou. Pode escolher. Eu falei, eu escolho dia 1º, né? Quanto antes, pra mim, já esperei 9 meses. Uhum. Aí... E nasceu uma nova Aline, né? Nasceu uma nova Aline. Exatamente. Então, foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil a tomada de decisão. Não foi fácil reestruturar, porque assim, a gente tinha um estilo de vida, um padrão de vida que a gente adaptou, então a gente adaptou como é que a gente ia viver. Não, o plano foi que em um ano eu ficaria realmente fora, assim, uma pausa completa para que eu ficasse só com o Matheus, e daí mais um ano para eu me reencontrar, vamos dizer assim, para eu voltar a estudar, fazer tentativa e erro. Então, desde que eu saí, eu comecei minhas tentativas e erros, já novos assuntos, novos conteúdos, novos temas, fiz formações. Eu comecei a pesquisar aonde eu me encontraria. E aí eu me lembro, Marli, fazia um mês que eu tinha saído, eu estava sofrendo, eu até falo, uma crise de abstinência. Realmente, parecia ser um vício, assim. Eu não sabia o que fazer, eu acordava, eu estava em casa com meu filho, mas era aquilo que eu queria, só que não tinha aquela rotina, não tinha aquela loucura, não tinha, sabe, a entrega de resultado e aquela pressão, eu não tinha aquilo, eu estava há 11 anos com aquilo todo dia e eu não tinha. Então, isso foi uma coisa que eu não me preparei. Eu achei que ia ser, beleza, vou ficar em casa. Então, passou lá 2 semanas, tô de férias, tudo bem. 3 semanas começou a ficar complicado. Foi mais ou menos quando fez um mês eu tive essa crise. E eu me lembro, eu liguei pra você, eu falei, Marli, eu preciso de uma sessão. A gente precisa conversar, eu preciso falar com você, eu não tô legal. Você falou, então vem aqui tal horário. Cheguei, eu me lembro de eu sentar na cadeira, você virar pra mim e falar assim, tá, mas qual foi teu plano? Não era você sair pra você viver tua maternidade? Eu falei, era. Então, por que você está pensando em daqui a um ano? O que você está preocupada? Como que você vai voltar para o mercado? O que você vai fazer? Você está vivendo tua maternidade? E aí foi aquele balde de água fria, assim, você me jogou da ponte, né? Me jogou da ponte na água fria, esvaziou minha mente. Foi aí que eu pensei, realmente. Então, entendi que eu estava sofrendo, né, a crise da abstinência, mas eu não estava vivendo o que eu havia planejado, viver o meu sonho de estar ali. Eu estava com meu filho, com o Matheus, mas eu não estava inteira. Daí tudo mudou. E a Aline, né, eu acho que é importante, né, fazer esse link novamente, porque, veja, quantos hábitos você tinha de 11 anos? Desde do acordar, da rotina da empresa, tudo, da forma com que você tinha estruturado o teu hábito em casa em decorrência do trabalho. Sim. Você chega em casa agora, eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho o meu filho nas mãos, eu tenho a casa, e agora? O que eu faço? É exatamente isso. Veja, eu não sei o que fazer com tudo que eu tanto queria e eu agora não sei como gerir essa nova realidade. E curioso que daí nos detalhes a gente vê a diferença, né? Aí eu comecei a levar meu filho para a escola, buscar ele na escola, comecei a preparar o almoço, preparar ele para ir para a escola, as coisas do dia a dia. Eu pensava assim, o tempo que ele estiver na escola eu faço minhas coisas. Então assim, fui me encaixando. E aí as pessoas começaram a perceber, nossa, mas já deu tempo, acho que a Aline não tá de férias, a Aline tá vindo trazer e buscar o Matheus na escola. Sabe, daí as pessoas começam a gerar uma curiosidade diferente. É curioso, é engraçado. Ué, mas a Aline não tá trabalhando mesmo, a Aline tá em casa. Daí as pessoas me mandavam mensagem, tá tudo bem aí, vai contar onde você tá trabalhando. Não, gente, eu tô em casa. Aí que as pessoas, depois de um tempo, também acreditaram que realmente ela decidiu, tomou decisão, foi lá, fez a escolha dela e foi em frente. Eu acho que é importante também, né? Porque talvez muitas mães que nos veem ou que pretendem ser mães, né? Elas nunca tiveram essa experiência de levar um filho para a escola. Até a própria Eliane, que fez a live comigo, ela não teve
essa experiência de levar o filho, porque sempre alguém levava. Levava. Como foi para você essa experiência de você fazer, ou levar e ou buscar o teu filho na escola? O que impactou na tua vida? Parece tão simples, né? Parece, nossa, uma coisa tão simples. Eu vou deixar ele no portão da escola e vou pegar ele no portão da escola. No começo era até engraçado, porque como era a vovó que ia buscar, ele e a professora vinham brincando. Quem será que veio buscar hoje? E o Matheus sempre falava, a vovó, a vovó. E daí a professora já sabia que eu conversei com a professora, com a coordenadora, ó, eu vou sair do meu emprego, vou estar em casa, então me ajudar a notar se vai mudar algo no comportamento do Matheus, né, pra gente trabalhar em parceria. E aí a professora já sabia que seria eu. Ela falava, ah, não, eu acho que é a mamãe. Não, não, é a vovó, a mamãe tá trabalhando. Então o Matheus era pequenininho, ele tinha 2 anos e pouquinho. E o hábito dele era que fosse a vovó. Então quando eu ia buscar ele, até eu vi que estava aqui uma amiga minha do portão da escola, que a gente fala, que a gente conversava muito no portão da escola. E outra coisa que eu me apaixonei é conversar com as mães no portão da escola. E aí eu me abaixava toda vez para receber o Matheus. Então eu chegava antes do horário para assim, ele ser um dos primeiros a sair da sala, para ter poucos pais ali, para que eu pudesse, ele ver que eu estava no portão, ele vir me abraçar, e como foi? Aí aquela conversa toda, como foi? O que você fez? Ah, foi legal, o que você comeu? Algo que eu não tinha, porque eu chegava, minha sogra já tinha pego ele, às vezes ele já estava dormindo, que ele tem o hábito de dormir cedo, então eu não sabia, eu ia saber no outro dia, sabe, por algum outro motivo. E quantas coisas eu perdi. O valor disso para ele, né? Porque nós estamos falando, né, Sim. de criar um filho, né, com a inteligência emocional desenvolvida, com afeto, né, com uma pessoa segura. Então, imagine o valor desta decisão sua na vida dele e, claro, agora na vida da Lívia. E daí, o plano era eu ficar 1 ano fora, né? Uhum. Aí eu me lembro, eu e meu esposo, a gente conversando um dia, aí a gente conversou e falou assim, então a gente vai aumentar a família. Ele falou, olha, eu acho que é melhor agora, né? Porque você já tá fora do mercado, você já tá em casa, a gente, né, aumenta a família, porque senão daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Você vai querer voltar a trabalhar? Aí eu te conheço. Daí você vai querer, não, primeiro tem que ficar 1 ano para as pessoas me conhecerem, para eu me firmar na empresa, para daí começar a pensar em engravidar, daí vai engravidar, daí o filho vai nascer, aí quando o filho tiver 1 ano, você vai surtar que você quer ficar em casa. Ah, olha só. Aí ele falou, então já estamos com a conta apertada, a gente já está tudo adaptado em casa, a gente viu que está funcionando assim, então vamos entregar na mão de Deus. E aí é o que eu falo, que as decisões impactam a nossa história de vida, porque se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás da minha carreira, se eu tivesse seguido, se eu tivesse me tornado gerente, se eu tivesse em projetos, mas viajando a América do Sul, eu não ia ter a minha filha, eu não ia ter a Lívia. Não ia ser a Lívia, talvez tivesse filho, mas não ia ser ela. Então, assim, essa decisão mudou, impactou a história de todos ao meu redor, né, vamos dizer assim, e mudou a nossa história, porque dentro disso veio a oportunidade da Lívia vir. Olha só. E agora, então, quanto tempo ela já tem? Dia 23 de maio ela completa 1 ano. Oh, então essa live foi totalmente providencial, hein, Aline? Porque maio é o mês foi o dia das mães, o mês das noivas, o mês de Maria. E é aniversário da minha pequena. Olha só, tudo a ver. E aí meu plano aumentou, né? Então de 1 ano que eu voltaria para o mercado, a gente falou, então tá, então até a Lívia completar 1 ano, você fica em casa para você poder aproveitar a maternidade de um jeito diferente. Então o Matheus, eu aproveitei a maternidade dele pequeno, dividida, né? O profissional, e em casa e com ele. E já com a Lívia, esse primeiro ano, não. Então, eu falo que eu tive uma rede de apoio muito maravilhosa. Porque a minha sogra, que sempre ficou com o Matheus, ela sempre me privou de muita coisa. Então, ela não chegava e me contava, ai, o Matheus falou tal coisa, ai, o Matheus andou, o Matheus não sei o quê. Ela deixava que eu visse no final de semana o que tinha acontecido, ou que eu visse à noite. Quando eu fosse comentar com ela, aí ela complementava. Então, assim, ela de alguma forma blindou, de alguma forma ela blindou para que eu pudesse ter essa sensação. Tá? Hoje eu vejo isso, hoje eu percebo isso, porque da Lívia eu vi tudo, porque aí veio a pandemia. Então,
Foi um ano que eu ia ficar com o Matheus. Aquele plano original seu, Mudou. ele mudou pela razão de ter um segundo filho, mas mudou também pela pandemia, né, Aline? Exato. Então, era um ano para ficar com o Matheus. Decidimos ter o segundo filho e veio a Lívia. Então, era até a Lívia completar um ano. Parecia ser super fácil planejar, né? Uhum. E aí veio a pandemia. Então, em março, dia 17 de março, eu e o Matheus, a gente se isolou e a Lívia nasceu em maio. Então, assim, ali todo o planejamento já mudou de novo. Para Né? ver o quanto que o planejamento é dinâmico na vida, né, Aline? E Com aí, eu certeza. quero pegar um gancho dos Provérbios 16 que falam, né, que os planos são do homem, mas a palavra final sempre vai ser de Deus. De Deus. Porque Sempre. muitas vezes a gente faz o planejamento. Agora, como é que seria tudo isso sem planejamento? Então, Exatamente. por isso que eu Isso que eu ia falo, falar. o planejamento faz toda a diferença na vida de todo mundo, das empresas, do que for. Você tem que planejar. Agora, podem acontecer situações, né, divinas do mercado, como a situação da pandemia, né, da economia, né, da política, muda. Mas se você sabe o caminho, o norte que você quer caminhar, Aline, o resultado Então, pode ser isso que você está contando agora, né? Isso foi o diferencial, assim, que eu e meu esposo a gente vê. Porque como lá atrás a gente se estruturou, a gente fez reserva de emergência, a gente sabe quanto que a gente pode gastar dentro do mês, a gente sabe o que tem que fazer para que isso continue fluindo. A gente sabe como fazer, porque lá atrás não foi um dia, foram meses. A gente se dedicou para estudar, para entender, para aprender, e juntos. Porque eu não tomei essa decisão sozinha. Eu não faço isso acontecer em casa sozinha. É o casal, então assim, é o casal, é o apoio dos avós, porque até hoje minha sogra é minha rede de apoio, então eu preciso de alguma coisa, eu sempre recorro a ela, ela é minha segunda mãe. Então assim, a gente teve esse acordo com todos. Não foi que um dia eu acordei, surtei e falei não quero mais e vou lá pedir a conta e pronto. Não, eu tive o apoio dele, ele me incentivou, ele me incentiva em cada uma das etapas que eu enfrento nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento. Ele sempre me apoia, então, nas decisões que são relacionadas às crianças, na questão da educação, a gente fala muito em comum, a nossa linguagem é muito em comum para que tudo isso funcione. Então, veio a pandemia, impactou? Com certeza impactou, mas a gente já estava mais estruturado, então a gente já sabe como fazer funcionar. Exato. A gente já sabe aonde a gente, né, pode segurar ou precisa prestar mais atenção. E aí, com isso, veio a pandemia, né? Então, ganhei mais um ano. Acreditava eu que ia ser só mais um período. E aí, outras coisas acontecem, né, Marli? Eu tenho uma... Preparação, né, Aline? Como você fala, eu acho que é bacana, né, você comentar, né, que você deu 11 anos na logística e hoje, então, o teu despertar está sendo, né, para a gestão de pessoas, para a área humana, né? Então, acho que é importante também, né, você fazer esse Sim, olhar, porque né, foi nesse... direção, né? Foi nesse caminho, porque quando eu comecei a pensar o porquê que eu não estava mais feliz, mesmo eu tendo alcançado tudo que eu havia planejado, eu pensava muito em pessoas. Então, assim, quais foram as coisas que eu senti falta? Quais foram as coisas que me deixaram triste? Quais foram os motivos que me levaram a não querer mais? Sabe, o que me desmotivou? Então, como eu comecei a olhar mais para mim, automaticamente você começa a olhar mais para as outras pessoas. Então foi aí que eu pensei, eu preciso ir para esse caminho, porque é algo que eu preciso de alguma forma retribuir tudo que vem acontecendo para mim. Sabe? Então foi... Aline, na empresa que você for, ou com a equipe que você tiver, com as pessoas. Completamente. Para que aquele ambiente, aquela empresa, ela seja diferente, seja melhor, né? Completamente. Quando a gente fala de transição, né? Também é outra realidade que eu vivo no meu trabalho, mas muitas vezes as pessoas dizem assim, fazer transição é escolher a área que eu tenho afinidade. Não. Então, veja, quanto tempo também de preparação, quais são as competências técnicas, as competências comportamentais que a outra área exige, qual é o tempo que eu tenho para fazer isso, eu vou fazer isso estando numa empresa, na área que eu estou,
ou eu vou fazer isso como você teve, né, a grata possibilidade de poder fazer isso, Sim. considerando, né, a tua vida pessoal e também essa preparação para essa segunda jornada, né? E aí é uma coisa que a gente percebe que a gente, por mais que a gente acredite que saiba muita coisa, a gente não sabe, porque eu estava numa posição diferenciada já de gestão, já tinha trilhado minha carreira, meu nome. Eu decidi, né, por obra da minha vida, mudar de carreira, fazer uma transição. Então eu vou para uma área que ninguém me conhece, Sim. eu não Então, tive os essa desafios que você experiência. tem, né? Sim, eu não tive essa experiência. Eu vou ter que chegar de novo, começar de novo, me apresentar de novo, fazer meu trabalho de novo. Então, isso é outra coisa que eu tive que entender, se eu também estaria disposta a isso. Então, todo o Exato. processo que eu venho fazendo para me preparar teoricamente e tecnicamente nesse caminho, que é o que eu venho fazendo, fiz formação em coaching, estou fazendo a especialização em gestão de pessoas, a gente começou a mentoria. Então, assim, são todos os caminhos que vão me dar base teóricas e técnicas para que quando eu começar, eu não comece tão crua, tão do zero, tão que eu saiba realmente o que eu quero, eu saiba onde eu estou, eu saiba onde procurar, porque eu sei que essa jornada também não vai ser fácil. Sim, Então eu não vou começar sendo a Aline que eu era, entendeu? exato. Então, que é isso que é importante, né, Aline? A Aline da logística, as pessoas conhecem, mas quem será a Aline do RH? Então, como você bem disse, né? Fazer a gestão de pessoas para você ter ideia do todo. Fazer uma mentoria para você conhecer a parte Sim, prática de como as coisas acontecem. Como você conheceu o seu perfil também, né? Do suor e de sim, como isso é você tem feito importantíssimo. também. Então, quanto mais eu enxergo, me desenvolvo, a possibilidade de eu entrar numa empresa e eu já começar fazendo acontecer vai ser muito grande, porque a tua preparação está sendo muito sólida. E aí eu quero deixar um abraço ali para a Rita, que nós trabalhamos juntas também. E a Rita também do RH, quem sabe seja ela mais uma inspiração. Olha! Então, quando a gente sabe, né, Aline, como a gente, se a gente pudesse então dizer aonde você estava na logística, para onde você queria ir, você ainda não tinha essa Uhum. certeza, mas você Não, sabia que queria essa mudança. Você sim, estava trabalhando, né, mas você queria dar esse tempo, né, fazer essa pausa, como a você falou, pausa. né? Você queria ser mãe e ser profissional. Como fazer as duas coisas acontecerem, né? E de uma maneira tão peculiar, né? Então, acho que essa Eu preparação, né, Aline? Acho que fará toda a diferença sim. e você vai E estar eu falo superando. assim, quando as pessoas, né, conhecem a história, falam, nossa, mas que louca, você largou tudo. Eu falo, gente, eu posso definir em uma palavra. Tudo que eu passei e o que eu decidi, o momento que eu decidi dar essa pausa, para mim é impagável. É, sabe, não é o salário, não é o benefício, não é a posição, não é o nome, não é o cargo, não é não sei o quê. Não. A história que eu construí, o vínculo que eu construí com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha família, isso é impagável. Então, para mim, história, a história que eu quero escrever, continuar escrevendo daqui para frente, foi assim um dos meus maiores valores que eu estou vivendo. Legal. E aí, Aline, eu acho que nós estamos contando hoje nessa live a história da Aline que parou fazer essa pausa, tomou as decisões e ela decidiu Isso. viver a maternidade. Que não Uhum. é o tema da live, mas quem está aqui te entrevistando é a pessoa que não fez essa pausa. Por isso que as nossas histórias Então, são contrárias. elas se cruzam em muitos caminhos. E eu acho que quem está nos vendo e vai nos ver, também é importante levar essa lição. Eu não tive a sabedoria de, quando eu tive a idade, de fazer a pausa, de decidir também pela maternidade, porque meu esposo queria que nós tivéssemos uma família, mas eu, naquela loucura insana, como você falou, que eu queria ser executiva, que eu queria ser profissional, eu não fiz a pausa. Eu não decidi olhar para a família. Eu não decidi e eu não tive filhos. Uhum. Então, eu cheguei lá, eu construí, evoluí em todas as áreas da vida. Mas eu não fiz essa decisão que você fez.
Então, se hoje alguém me perguntasse assim, o que você faria diferente, Marli, na tua vida? Eu faria o que a Aline fez. Eu daria essa pausa. Pausa. Eu teria, talvez por N razões, até talvez por obra de Deus, né? Não era para ser. Mas se eu hoje fosse reconstruir a minha história, eu faria exatamente isso. Eu faria essa pausa e faria isso. Então, vocês estão vendo 2 exemplos de alguém que teve a coragem de fazer, está vivendo, né, contando esse depoimento, Sim. e alguém que não conseguiu enxergar, perceber e fazer essa pausa e tomar essa decisão. Então, por isso que eu sempre falo que viver feliz, Aline, é saber fazer escolhas. Então, qual era a escolha? Então, aquela Marli, com 25 anos, com 30 anos, qual era a maturidade, o que ela pensava da vida e quais eram os valores. Então, ela fez o que ela achava melhor. A Aline que nós estamos vendo hoje, a Aline, né, de 27 anos, que decidiu abrir o coração, se tornar mãe e viver a história. Então, vocês vejam que a nossa idade, para quem está nos vendo, nós somos a diferença de 20 anos, eu e a Aline. Então, para a gente enxergar que existem coisas na vida que elas passam. É o trem que passou. E se você não pegar o bonde certo na hora certa, você não vai reconstruir a história. Você não vai fazer. Então, saber tomar decisões assertivas, seja em qualquer área da vida, né, Aline? Então, qualquer uma. Preparação e fazer isso acontecer. Eu acho que esse é um grande... Eu diria assim que... como você falou, a palavra é impagável. Impagável. Então, eu diria assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Quanto que... o coaching é caro. Quanto vale uma decisão tomada na hora certa na tua vida, que impactou a tua vida e a vida da tua família? Quanto que vale? Então, se você perguntar assim, ali, quanto que você pagaria para ter tido um filho? Eu pagaria o quê? Daria minha casa, daria as coisas que eu tenho para ter um filho. Sim. Mas eu deixei o tempo passar. Então, olhar para a tua vida, o autoconhecimento, fazer uma jornada de transformação, significa exatamente isso. Quanto vale a tua vida, quanto vale a tua família, quanto vale essa decisão, o valor disso, não financeiro, mas o valor que representa na vida, né? Marley, e eu digo que eu percebi nesse caminho que esse valor, a gente só encontra ele, a gente só percebe ele quando a gente se permite se ouvir. Quando eu começo a escutar o que meu coração fala, quando eu começo a deixar as minhas emoções também falarem comigo, quando eu consigo trazer para o consciente o que está no meu inconsciente, quando eu me permito isso, eu começo a identificar os meus valores, eu começo a entender realmente quais são as minhas prioridades, eu começo a perceber o que faz sentido para mim. E acho que aí que é o X da questão, sabe? Até a Rita escreveu ali, ó, saber respeitar o seu momento. E realmente é isso. Então, quando você se permite, sabe, entender, compreender e perceber que esse é o seu momento, encara, sabe? Abraça, se acolhe, se respeita e fala, tô te ouvindo, eu te vejo, eu tô te ouvindo. Vamos seguir, vamos fazer. E aí, né, Aline, quando você não consegue fazer isso sozinha, porque, como você disse lá no início, simploriamente, não, porque eu vou mudar de emprego e tá tudo certo. Então, é muito mais profundo, é muito maior. Então, se você não se sente confortável, capaz de fazer uma mudança de alto impacto, busque ajuda. Mas é muito difícil, Marli. É muito difícil, porque para a gente perceber esses momentos, existe uma técnica para chegar lá. Então, eu sozinha, leiga, não sabia. Então, o caminho que a gente fez junto, como você conduziu, sabendo aonde instigar. E para mim isso é uma coisa que eu falo, que fez muita diferença. A gente já ter trabalhado junto e já se conhecer, para mim tornou muito mais intenso o processo, porque você já sabia aonde me instigar. Você sabia
como me fazer pensar diferente. Você sabia em qual ponto tocar. Por mais que a nossa relação não era íntima quando a gente trabalhava junto. Mas a tua análise de perfil, de pessoas, né, por já ter uma vasta experiência nisso, já fazia uma leitura de quem eu era. E aí quando eu cheguei de coração aberto, trazendo minhas caixinhas, você sabia exatamente aonde era o caminho para eu ou tropeçar, que eu precisei tropeçar muitas vezes para poder reconhecer, ou então você sabia me mostrar como recolher as pedras do meu caminho. Exatamente. Legal. Então isso faz muita diferença. Ó, Aline, o tempo já passou. Já passou. Mas a gente aqui ficaria 2 horas, 3 horas, né? Tranquilamente. Eu acho que só assim, 2 minutinhos, né? Mas como nós vivemos nesse mundo, nesse momento de vida hoje, que nós estamos aqui fazendo esse compartilhar, mas momentos que a gente para pensar na vida, que foi, né? Em novembro, eu estava com a Covid, com meu esposo, e você teve agora em março, em abril. Também, seu esposo. Final de abril. Então, final de abril, começo de maio. Né? Então, como que a gente também acabou fazendo repensares na história quando a gente enxerga uma possibilidade de não ter uma continuidade, né? Exatamente. Como é que foi a experiência? Se uma frase ou algo que te marcou? Eu falo, até poucas pessoas sabem, quem sabe que eu conversei sobre o assunto, então a gente teve há pouco tempo, agora final de abril, ficamos isolados, 4 em casa, e meu esposo acabou se isolando antes, que ele teve sintomas antes. Então eu fiquei por 7 dias, só eu e as crianças, 24 horas por dia, fazendo tudo. E ele isolado no quarto para preservar as crianças. É assustador, porque é algo que, por mais que você planeje, por mais que você tenha tudo estruturado, não está no teu controle, não está nas suas mãos. Você não sabe o que vai acontecer minutos depois, no dia seguinte, na noite. E, novamente, eu reforço que o meu maternar me fez superar, me fez passar por isso de uma forma muito mais leve. Que os primeiros dias foram muito difíceis, eu pensava assim, meu Deus, as crianças não entendem. Tudo bem, elas não entendem, mas elas sentem. Então, elas sentem que o pai está isolado, elas sentem que tem alguma coisa estranha acontecendo, elas sentem a angústia da mãe, elas sentem que a mãe também não está bem, elas sentem. Então, novamente, os meus filhos vieram me ensinar aquilo que a gente prega muito, mas a gente acaba não fazendo. Um dia de cada vez. Legal. Aline, sabe? Então, para a gente encerrar nosso encontro, sim, espero que as pessoas tenham gostado, né? Mas também. Qual é a mensagem final que você deixa para quem esteve conosco e quem estará conosco? Qual é a sua mensagem final para que a gente finalize? Tem um pedacinho assim de um texto que eu carrego comigo, que isso me ajuda muito quando eu vou tomar algumas decisões, que ele diz assim: nem todo mundo irá concordar com as suas escolhas. Isso não significa que você não deva fazê-las. Veja se faz sentido para você. O seu caminho é só seu. Oh. Perceba se as suas decisões são congruentes com a história que você quer criar da sua vida. Então, escreva. Escreva. Isso, para mim, fez muita diferença na minha caminhada e continua fazendo. Legal. Literalmente. Legal, Aline. Então, gratidão por Obrigada. Estar comigo, estar com todas as pessoas. E realmente esse nosso bate-papo aqui tenha sido inspirador e que as pessoas realmente levem algo com elas e aquilo que não fez sentido, né, Aline? Como eu sempre falo. Descarta fora e leve aquilo que vai fazer a diferença na tua vida e que a gente realmente possa impactar e ajudar as pessoas que realmente precisavam de ouvir algumas coisas hoje, né, Aline? Espero ter alcançado alguns corações. Legal. Aline, Marli, obrigada pelo convite. Gratidão. Beijo para todo mundo. Tchau, beijos. Beijo.